Capítulo 5 O universo mental. O universo é mental, ele está dentro da mente do todo. O Caibalion. O todo é espírito. Mas que é espírito? Esta pergunta não pode ser respondida, porque a sua definição seria praticamente a do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é um simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinitamente vivente. Esta palavra significa a essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente tais como as conhecemos, quanto estas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito é superior ao nosso entendimento, e só empregamos este termo para podermos falar do todo. No juízo dos pensadores inteligentes estamos justificados falando do espírito como infinitamente vivente, e reconhecendo que não podemos compreender-a, quer raciocinando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Façamos agora uma consideração sobre a natureza do universo, quer no seu todo, quer nas suas partes. Que é o universo? Dissemos que nada há fora do todo. Então o universo é o todo? Não, não o é, porque o universo parece ser formado de muitos, e está constantemente mudando, ou, por outras palavras, ele não pode ser comparado com as ideias que estabelecem-os a respeito do todo. Então, se o universo não é o todo, ele é o nada, tal é a conclusão inevitável da mente à primeira ideia. Mas esta não satisfaz a questão, porque sentimos a existência do universo. Ora, se o universo não é o todo, nem o nada, que será então? Examinemos a questão. Se verdadeiramente o universo existe, ou parece existir, ele procederá diretamente do todo, poderá ser uma criação do todo. Mas como poderá alguma coisa sair do nada, de que o todo a teria criado? Vários filósofos responderam a esta pergunta, dizendo que todo criou o universo de si mesmo, isto é, da existência e substância do todo. Mas isto não pode ser, porque o todo não pode ser dividido ou diminuído, como já vimos. E se isto fosse verdade, cada partícula do universo não poderia deixar de conhecer o seu ente, o todo não perderia o conhecimento próprio, nem se tornaria atualmente um átomo, uma força cega ou uma coisa de vida humilde. Com efeito, alguns homens, julgando que o todo é exatamente tudo, e reconhecendo também que eles, os homens, existem, aventuraram-se a concluir que eles eram idênticos ao todo, e atroaram os ares com os seus clamores de "Eu sou Deus", para divertimento da multidão e sorriso dos sábios. O clamor do corpúsculo que dissesse "Eu sou o homem", seria mais modesto em comparação. Mas, que é, pois, o universo, se não for o todo separando a si mesmo em fragmentos? Que outra coisa poderá ser? De que coisa poderá ser feito? Esta é a grande questão. Examinem-o bem. Reconhecem-os que o princípio de correspondência, vide a primeira lição, vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético "o que está em cima é como o que está embaixo", pode ser empregado com êxito neste ponto. Permite-nos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados, examinando-os em nós mesmos. O princípio de correspondência aplica-se a este como a outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como se cria o homem. Primeiramente, ele pode criar, fazendo alguma coisa de materiais exteriores. Mas assim não pode ser, porque não há materiais exteriores ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar,
o homem procria ou reproduz a sua espécie pelo processo da geração, que é a própria multiplicação por meio da transformação de uma parte da sua substância na da sua prole. Mas, assim, também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso haveria uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação ou adição do todo, ideias totalmente absurdas. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria. Sim, ele cria mentalmente. E deste modo, não emprega materiais exteriores, não os reproduz a si mesmo, e, apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos escritos. Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material, nada há para ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo, o que é também impossível. Não se pode escapar dessa conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos na vossa mentalidade, assim o todo cria o universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente como fazem-os nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo é preciso fixardes as vossas mentes nesta frase: o universo, e tudo o que ele contém, é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos, que existem por éons de tempo, e contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1.000.000 de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. O Caibalion. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. O Caibalion. O princípio de gênero, vide lição primeira e seguintes, é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, mentais ou espirituais. Mas, como já dissemos, gênero não significa sexo, o sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano, em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio de gênero se manifesta. E isto é verdade mesmo na criação dos universos. Mas, não se deve concluir disto que ensinam-os a ver um Deus ou Criador macho e fêmea. Esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele é a lei de que todas as leis procedem e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência. E, por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio de gênero, nos seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a alguns de vós, que aprendem-na pela primeira vez, mas todos vós aceitaste-a passivamente nas vossas concepções diárias.
Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza de Deus, o Pai divino e da natureza, a Mãe universal, logo, reconheceis instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real, o todo é um, os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividade até o homem, e subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferência aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isto não é simplesmente uma ficção poética de linguagem, é uma ideia do processo atual de criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um, e que o universo é gerado, criado e existe na sua mente infinita. Isto vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quisermos aplicar a lei de correspondência à vossa própria mente e a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta e prova a criação de imagens mentais na vossa própria mente. A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamado eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem que o que está em cima é como o que está embaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será para admirar que vós, os filhos, sintais esta instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião, esta reverência e este respeito para com a mente Pai? Será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora do vosso íntimo ser? É a mente mãe que vos estreita, como a mãe estreita seu filho ao seio. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes, em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viçosas formas de viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós e ainda inferiores, e, com o tempo, vós podeis ser como eles ou superiores a eles, porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo, ela é simplesmente o nascimento a uma nova vida, e continuareis sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados por éons e éons de tempo. O universo é vossa habitação e estudareis os seus mais distantes a esses antes do fim do tempo, reside na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de ONS, o todo recolherá em si todas as suas criações, porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então queremos preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E, quando estiverdes na metade do caminho,
estareis calmos e serenos, sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente mãe. Dentro da mente pai-mãe, o filho mortal está na sua morada. O Caibalion. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. O Caibalion. Capítulo 6. O Paradoxo Divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir as suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos, eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos, por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmite aquilo que é desagradável naquilo que é agradável, e deste modo triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre. O Caibalion. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio de polaridade que se manifesta quando o todo começa a criar. É necessário prestar atenção, porque isto estabelece a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Enquanto que para o todo infinito, o universo, as suas leis, as suas forças, a sua vida e os seus fenômenos, são como pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho. Para tudo que é finito, o universo deve ser considerado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com um preceito da verdade superior, cada qual concordando com o seu próprio plano e suas leis. Se o todo imaginasse que o universo era a verdadeira realidade, desgraçado do universo porque ele não poderia subir do inferior ao superior que a deificação, então o universo ficaria fixo e o progresso seria impossível. E se o homem, devido à falsa sabedoria, considerar as ações, vidas e pensamentos do universo, como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então ele o faz tão conveniente para si, e, como um dormidor que está passeando, tropeça sempre num círculo vicioso, sem fazer progresso algum, sendo, por fim, despertado por uma queda terrível, proveniente das leis naturais que ele ignora. Conservai sempre a vossa mente nas estrelas, mas deixai os vossos olhos verem os vossos passos para não cairdes na lama, por causa da vossa contemplação de cima. Lembrai-vos do paradoxo divino, que ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembrai-vos sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Tomai cuidado com as meias verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio de polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento de paradoxos na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão. E as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia, e que causam muitas ideias e ações contrárias ao que é geralmente conhecido como senso comum. Nós prevenimos a todos os estudantes que fiquem certos de compreender o paradoxo divino do absoluto e do relativo, para não ficarem atolados na lama da meia-verdade. É para este fim que foi escrita esta lição particular. Aprendei-a bem. O primeiro pensamento que o homem pensador tem, depois que ele compreende bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo, e tudo que ele contém,
é mera ilusão, irrealidade, ideia contra a qual os seus instintos se revoltam. Contudo esta, como todas as outras grandes verdades, pode ser considerada sob os pontos de vista absoluto e relativo. Sob o ponto de vista absoluto, o universo comparado com o todo em si é de natureza de uma ilusão, de um sonho, de uma fantasmagoria. Sempre reconhecem-lo em nossas vistas ordinárias, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório que vai e vem, nasce e morre, por causa do elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade, ideia esta que está em relação com a de um universo criado, ao passo que contrasta com a ideia do todo. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos, todos são concordes sobre este ponto, que é fundado em todas as formas de ideias filosóficas e religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas metafísicas e teológicas. Assim, as doutrinas herméticas não ensinam a insubstancialidade do universo com palavras mais altíssonas do que as que vos são familiares, mas, apesar disso, o seu modo de encarar o assunto parecerá uma coisa mais assustadora. Uma coisa que tem um princípio e um fim pode ser considerada, em certo sentido, como irreal e não verdadeira, e, conforme todas as escolas de pensamento, o universo está sob esta lei. No ponto absoluto de vista, nada real a não ser o todo, que não pode ser realmente explicado. Ou o universo é criado da matéria, ou é uma criação mental na mente do todo, e ele é insubstancial, não duradouro, uma coisa de tempo, espaço e mobilidade. É necessário compreendermos cabalmente isto, antes de passarmos a examinar as concepções herméticas sobre a natureza mental do universo. Examinei cada uma das outras concepções e verei que elas não são verdadeiras. Mas o ponto de vista absoluto mostra um só lado do panorama, o outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como sendo as coisas que a mente de Deus conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, ao passo que para o todo o universo é irreal e ilusório, um simples sonho ou resultado de meditação, para as mentes finitas que fazem parte deste mesmo universo e o observam através das suas faculdades, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo do modo como estes se apresentam às nossas faculdades. Lembrem-os que não somos o todo. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos que a matéria existe para os nossos sentidos, e estaríamos errados a mente finita se o não reconhecêssemos. Mas, sempre a nossa mente finita compreende a afirmação científica que, falando cientificamente, não há nada mais que a matéria. Aquilo que chamamos matéria é considerado como sendo simplesmente uma agregação de átomos, os quais são um grupo de unidades de forças chamadas elétrons ou íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Batem-os numa pedra e sentimos o baque. Parece ser uma coisa real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas lembremo-nos que o nosso pé, que sente o baque, também é matéria, e portanto é constituído de elétrons, porque esta matéria também é nosso cérebro. E, para melhor dizer, se não fosse por causa da nossa mente, absolutamente não poderíamos reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto se esforça para reproduzir na tela ou no mármore, parece verdadeiramente real para ele. Assim se produzem os caracteres na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros os possam reconhecer. E se isto é verdade no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito?
Amigos, para os mortais este universo de mentalidade é verdadeiramente real, é o único que sempre podemos conhecer, ainda que subamos de planos a planos cada vez mais elevados. Para conhecê-lo de outro modo, pela experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais alto nos elevamos na escada, alcançam-nos as proximidades da mente do Pai. As coisas mais visíveis tomam a natureza ilusória das coisas finitas, mas antes que o todo nos retire em si a visão atual não desaparece. Assim, não devemos viver acima das formas da ilusão. Desde que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender as suas leis mentais e nos esforçamos em empregá-las para obtermos melhor resultado no nosso progresso através da vida, ao caminharmos de um plano a outro plano de existência. As leis do universo não são as pequenas leis férreas, por causa da sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é limitado por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real em grau relativo a esta mesma realidade que é revestida na natureza do todo. Não fiquemos, pois, incertos e atemorizados, somos todos firmemente contidos na mente infinita do todo e nada nos pode prejudicar e nos intimidar. Não há força fora do todo para agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Há um mundo de conforto e tranquilidade nesta realização depois de atingida. Então calmos e tranquilos repousarem-os, embalados no berço do abismo, ficando sem perigo no seio desse o oceano da mente infinita, que é o todo. No todo, moveremos, viveremos e teremos nossa existência. A matéria não é para nós a matéria inferior, enquanto vivemos no plano da matéria, apesar de sabermos que é simplesmente uma agregação de elétrons ou partículas de força, que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos. Os átomos vibram e giram formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não é para nós a matéria inferior, quando prosseguimos nas investigações mais elevadas, e aprendem os dos preceitos herméticos que a força, da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo, e assim no universo tudo é simplesmente metal em sua natureza. Enquanto no plano da matéria, podemos reconhecer os seus fenômenos, podemos examiná-la, como fazem todos os mestres de graus mais ou menos elevados, mas fazemo-lo aplicando as forças superiores. Cometerem-os uma loucura pretendendo negar a existência da matéria no aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós, devemos fazer, mas não devemos ignorar que ela existe em seus aspectos relativos, ao menos enquanto no seu plano. As leis da natureza não são menos constantes ou efetivas, como sabem Olo, apesar de serem simplesmente criações mentais. Elas estão em muitos efeitos dos diversos planos. Dominam-os as leis inferiores aplicando-lhes as que lhes são superiores, e somente por este modo. Mas não podemos escapar da lei e ficar inteiramente fora dela. Nada senão o todo pode escapar da lei, e isto é porque o todo é a própria lei, de que todas as leis procedem. Os mais adiantados mestres podem adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses do homem, e há inúmeras ordens de entes, na grande hierarquia da vida, cujas existências e poderes excedem mesmo os dos mais elevados mestres entre os homens a um grau imaginário para os mortais. Contudo, o mais elevado dos mestres e o ente mais elevado devem curvar-se à lei e ser como nada diante do todo. De um modo que se mesmo estes entes, cujos poderes excedem o atribuídos pelos homens aos seus deuses, estão subordinados à lei,
imaginai qual não será a presunção do homem mortal da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Estas leis, que o todo destinou para governar as leis, não podem ser desafiadas nem arguidas. Enquanto durar o universo, elas durarão, porque o universo só existe pela virtude destas leis, que formam o seu vigamento e que ao mesmo tempo mantêm. O princípio hermético do mentalismo, explicando a verdadeira natureza do universo por meio do princípio que tudo é mental, não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos ensinam que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna disse que ele é material, ou, ultimamente, que ele é energia, em última análise. Os preceitos herméticos não caem no erro de combater os princípios básicos de Herbert Spencer que afirmam a existência de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até agora, e eles creem que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito, milhares de anos antes e que por último se tinha encarnado como Heráclito, filósofo grego que viveu em 500 a.C. E eles consideram esta ideia da energia infinita e eterna como partindo diretamente da linha dos preceitos herméticos, sempre com o acréscimo da sua própria doutrina que esta energia, de Spencer, é a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o estudante poderá abrir várias portas das mais elevadas concepções filosóficas do grande filósofo inglês, cuja obra manifesta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. A sua doutrina a respeito da evolução e do ritmo está na mais perfeita concordância com os preceitos herméticos sobre o princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar quaisquer destes pontos de vista científicos a respeito do universo. Todos devem ser interrogados para se concluir e compreender o princípio oculto que o todo é mente, o universo é mental e criado na mente de o todo. Eles creem que os outros 6 dos 7 princípios se adaptarão a esta doutrina científica e servirão para esclarecê-la. Não há que admirar, ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos da Grécia, em cujas ideias fundamentais se baseiam em grande parte as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, do de mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas, mas a ciência se dirige gradualmente para o lado dos hermetistas nas suas apalpadelas no meio da escuridão para encontrar um caminho de saída do labirinto em que vaga nas suas pesquisas pela realidade. O fim desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes a verdade que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, seus fenômenos, são justamente reais, que mesmo o homem está incluído nelas, de modo que poderiam estar sob a hipótese de materialismo ou energismo. Sob qualquer hipótese o universo no seu aspecto exterior é mutável e transitório, e por isso sem substancialidade e realidade. Mas, notei o outro polo da verdade, sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre esta diferença entre as diversas hipóteses, que sob os velhos pontos de vista o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que sob o mentalismo ele se torna uma grande força natural. Esta diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem este princípio,
as leis que dele resultam e as suas práticas. De modo que todos os estudantes devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Mas não devem cair na tentação que, como diz o Kybalion, domina os falsos sábios e os deixa hipnotizados pela aparente realidade das coisas, tendo como consequência eles andarem para trás como desvairados, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho e a vida do homem, sendo seu fim quebrarem-se contra as rochas e se despedaçarem pelos elementos, por causa da sua loucura. Em primeiro lugar vem o exemplo do sábio, que a mesma autoridade estabelece do modo seguinte: ele emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior e pela arte da alquimia transmuta o que é desagradável no que é agradável e deste modo triunfa. Seguindo a autoridade, combatam-os também a falsa sabedoria, que é uma loucura, que ignora a verdade. O domínio não consiste em visões e sonhos anormais, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Lembrai-vos, sempre, estudantes, que a transmutação não é uma presunçosa denegação, mas sim a arma ofensiva do mestre. As citações acima são do Kybalion e são dignas de serem conservadas na memória do estudante. Nós não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, enquanto relativo, é real tanto quanto as nossas vidas e ações são interessadas. A nossa ocupação no universo não é negar a sua existência, mas sim viver, empregando as leis para nos elevarmos do inferior ao superior, fazendo o melhor que podem sob as circunstâncias que aparecem cada dia, e vivendo, tanto quanto é possível, para as nossas ideias elevadas e os nossos ideais. O verdadeiro fim da vida não é conhecido pelo homem neste plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição dizem-nos que não cometeríamos erro vivendo do modo melhor que pudermos, e segundo a tendência universal no mesmo ponto, apesar das aparentes evidências em contrário. Todos estamos no caminho, e a estrada conduz sempre para cima, deixando muitos lugares atrás. Lede a mensagem do Kybalion, e segui o exemplo do sábio, fugindo do erro do falso sábio que perece por causa da sua loucura.